Prazer, meu nome é Luiz Kinderé. Eu fui expulso do colégio, larguei a faculdade, não tenho diploma e nem carteira de trabalho. Fali minha primeira empresa com 17 anos, uma empresa de tecnologia, um app. A minha gestão no Brown do Luiz fez que funcionários roubassem muito dinheiro da minha empresa. Eu gastei 30 mil reais numa fábrica móvel de reciclagem que eu tinha certeza que ia ser revolucionário e que nunca funcionou. E o pior de tudo, eu já fui goleiro reserva do High School Musical Brasil. É difícil, né? Mas as pessoas nunca falam dos seus fracassos. Elas só costumam falar do sucesso, das conquistas. E qual o segredo do sucesso. Mas e os fracassos? Por que não falamos que a J.K. Rowling, a mãe do Harry Potter, fracassou 12 vezes antes de conseguir escrever seu primeiro livro sobre o bruxo? Mas só sabemos que ela foi a primeira escritora a ficar bilionária na história. Lembramos do Cafu erguendo a taça da Copa do Mundo em 2002? Mas pouca gente sabe que ele foi recusado 8 vezes na peneira do São Paulo, nas divisões de base. Conhecemos o Walt Disney, o Mickey, o Pluto, o Pateta, os parques, mas pouca gente sabe que o Walt Disney faliu sua primeira empresa de animação, a Lowell Grams, e que ainda foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Engraçado, não? E até Gisele Bündchen, para mim uma das mulheres mais bonitas do mundo, depois da minha namorada, amor, te amo, tá? Ela foi... tá vendo? Fui falar da namorada, tá vendo? Gisele Bündchen, uma das modelos mais famosas do mundo e mais bonitas do mundo, sofria bullying na escola, porque ela era muito alta e muito magra, diferente do padrão. Fico imaginando a galera que fazia bullying com ela como está hoje em dia, né? Mas até o New York Times já fez uma matéria com ela falando que ela jamais seria capa de uma revista por conta do seu nariz e do seu olho pequeno. E eu nem consigo chutar quantas capas de revistas da Gisele Bündchen já foi, né? Mas já pensaram que se todos esses fracassos foram necessários para essas pessoas chegarem onde elas chegaram? Eu aprendi muito quando pessoas de extrema confiança roubaram dinheiro da minha empresa. Ou quando eu faria uma empresa de tecnologia. É claro, no primeiro momento doeu muito, e eu achei que estava tudo perdido e nada fazia sentido. Mas o tempo é muito sábio. E se você olhar para essa mesma situação por uma outra perspectiva, você tira um aprendizado daquilo, ou mesmo uma oportunidade disfarçada que pode vir a virar todo aquele jogo. Mas tanto o fracasso quanto o sucesso são referentes ao resultado, né? E não ao processo, que na minha percepção é o mais importante. É claro que você tem que ter um foco no resultado e olhar e ter uma meta e ter um objetivo. Mas para mim o mais importante é você olhar no dia a dia. O que eu posso fazer hoje para chegar naquele objetivo, né? Qual é o seu sonho? O que você tem feito para chegar no seu sonho, né? E não importa se ele seja grande ou pequeno. Sonhos são sonhos. Outro dia eu estava no aeroporto. Aí vi um menino fazendo cubo mágico. Aí eu fiquei muito impressionado com a velocidade que ele fazia o cubo mágico. Esses millennials aí, tipo vocês, estão produzindo esse evento. Aí eu falei, cheguei em casa, eu falei, vou aprender a fazer esse cubo mágico. Aí comprei o cubo mágico. E eu sou esses caras viciados nas coisas, né? Quando eu entro numa mesmo. Aí o dia inteiro de cubo mágico. Acordava, cubo mágico. Aí ia para o metrô, cubo mágico. Troquei minha leitura pelo cubo mágico. Aí algumas reuniões que eram mais tranquilas, assim, cubo mágico. Até no Netflix com a patroa, eu via cubo mágico. Eu fazia cubo mágico. Ela ficou meio chateada comigo, na verdade, porque ela falou que eu estava dando mais atenção pro cubo mágico do que para ela naquela semana. E é um pouco verdade, porque eu estava realmente dedicado a aprender o cubo mágico. E as pessoas, hoje em dia, eu faço com facilidade. Tomara que eu consiga aqui, enquanto eu falo para vocês. Aí as pessoas viram para mim e falam, Luiz, eu sempre quis fazer o cubo mágico. Aí eu penso, não, cara, na verdade você nunca quis fazer o cubo mágico. Se você quisesse fazer o cubo mágico, você faria o cubo mágico. Porque qualquer pessoa faz isso. Você não precisa de talento nenhum para isso. Você só precisa de dedicação. Se você ficar 7 dias, 14 dias fazendo isso, você vai aprender, invariavelmente. Não é talento. É esforço. E as pessoas elas têm essa ideia de que o talento é mais importante que o esforço. E eu discordo totalmente disso. Uma pessoa muito talentosa, mas sem esforço, ela não chega em lugar nenhum. Pensa numa pessoa que nasceu com um dom para cantar. Ela tem uma voz angelical. Se ela não se esforçar, se ela não estudar, se ela não cuidar da voz, ela nunca vai ser uma cantora profissional de sucesso. Então, de novo, o esforço é muito mais importante do que a determinação. Aí,
quase vai fechar aqui para vocês, se tudo der certo. Só mais uma. Aqui, ó, vocês ansiosos. Mas vamos lá. Qual é o... Essa era a parte que eu estava mais nervoso. Mas qual é o seu sonho? O que você tem feito para chegar nele? E pode não ser um sonho pequeno, que nem o Cubo Mágico. Pode ser um sonho enorme, maior. Eu tenho um sonho de tocar violino no Municipal. Então, gente, eu sei que para eu tocar violino municipal eu tenho que tocar muito melhor do que isso aqui, tá, gente? Eu sei que eu preciso de pelo menos umas 10 mil horas de prática para isso. Por isso, há 4 anos atrás, eu comecei a estudar violino. E eu estudo toda semana, assim, eu sou bem dedicado ao violino. E ainda estudo umas meia hora por dia, assim. Hoje mesmo, entre 6 e 6 e meia da manhã, eu estava estudando violino. E mesmo assim, eu ainda sei que vai faltar uns 5 ou 10 anos para eu chegar num nível de um músico que hoje toca no Municipal. Mas eu não me importo, eu não tenho pressa. Eu acho que para você fazer qualquer coisa grandiosa, você precisa de tempo e determinação. E determinação que eu estou falando não é um dia, uma semana, um mês. São anos. Determinação é você olhar a vida como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Né? Mas e você? Qual é o seu sonho? O que você tem feito para chegar mais perto dele? O meu sonho era ser jogador de futebol. E, na verdade, eu acho que eu sou mais talentoso com futebol. Eu não posso sair desse negócio redondo aqui. Senão brigam comigo. Então, o meu sonho era ser jogador de futebol. Pouca gente sabe, mas eu joguei na divisão de base do Botafogo e do Flamengo. Eu fui campeão brasileiro universitário pela PUC. E eu já trabalhei para Adidas, para Heineken, para Red Bull, para Puma, enfim, um monte de lugar, quando eu era mais novo. Mas o meu objetivo principal era ser jogador de futebol. E eu não consegui. Eu fracassei. Apesar de eu achar mais talentoso com futebol do que com música, do que com cubo mágico, do que com gastronomia, que as pessoas acham que eu sou cozinheiro, né? Na verdade, eu sou péssimo na cozinha. Só sei fazer brownie, tapioca e ovo. É um desastre completo. E nem fica boa a tapioca e o ovo ainda. Mas, apesar de eu achar que é onde eu tenho mais talento, eu fracassei. E é um dos meus maiores traumas, para falar a verdade, porque não importa o quanto eu me esforce hoje, eu não vou ser jogador de futebol profissional. Eu perdi o timing, eu não tenho mais tempo para isso. E eu acho que essas oportunidades, às vezes, passam uma vez na vida só. E se você não agarra essas oportunidades, muitas vezes você não tem mais chance daquilo. E eu acho que empreendedorismo tem muito a ver com isso. Você agarrar as oportunidades. Para mim, o empreendedor é aquele que olha o mercado e vê uma oportunidade ali dentro e consegue criar alguma coisa ali. Ou mesmo ele cria a sua própria oportunidade. Né? Você vê muito isso com a internet hoje em dia, as pessoas criando mercados que nem existiam até então. Mas eu amo empreendedorismo. Amo, realmente. É o assunto que eu mais leio, que eu mais estudo, que eu mais converso. Eu já li diversas biografias de personalidades do empreendedorismo. Já conversei com algumas, fiquei amigo de outras. E sempre tentei achar uma relação entre todas essas pessoas que eu tanto admirava. E eu descobri 2 coisas. Eu descobri que todo mundo fracassou em algum momento da vida. Mas poucos falam sobre isso. Né? E descobri que todo mundo era ou é muito esforçado. Muito esforçado. E não são os caras mais inteligentes. Não são os caras mais talentosos. São os mais esforçados. São os que acordam mais cedo e vão dormir mais tarde. São os que trabalharam muitos domingos e feriados e ninguém lembra, porque não tinha ninguém vendo. Estava todo mundo curtindo o seu domingo e o seu feriado. Né?
Mas o empreendedorismo é muito glamuroso, né? Principalmente a vida do empreendedor. Eu vejo muito isso comigo, as pessoas viram para mim e acham que minha vida é uma vida totalmente diferente da vida que eu vivo. As pessoas acham que eu fico lá sentado, mandando nas pessoas e viajando pelas Bahamas. É o que as pessoas acham, depois de 15 anos de empresa, né? Mas não, a vida do empreendedor é muito difícil. Aí eu estava lendo uma pesquisa outro dia, uma pesquisa encomendada pela PayPal, realizada pela Mind Miners, dizendo que 66% dos brasileiros querem empreender. Então, 2 a cada 3 aqui da sala querem empreender. E eu achei esse um dado incrível, porque eu acredito que o empreendedorismo seja a maior ferramenta de transformação social que existe. E aí eu fui me aprofundar um pouco mais nessa pesquisa e entender os reais motivos pelos quais os brasileiros queriam empreender. E aí, em primeiro lugar, era ganhar mais. Gente, se vocês querem empreender porque querem ganhar mais, esquece. Vai fazer outra coisa, porque 70% das empresas no Brasil vão à falência em menos de 5 anos. Então, a chance de você perder dinheiro nos primeiros 5 anos é muito maior do que a de você conseguir passar desses 5 anos. E aí, não necessariamente você vai ganhar dinheiro. Você pode vir até ganhar dinheiro, mas vai ser num médio e longo prazo. Daqui a 5, 10, 15 anos, depende do seu negócio. Então, esse pensamento de curto prazo não funciona mais. A segunda coisa, o motivo pelas quais os brasileiros querem empreender, é porque querem trabalhar menos. Essa aí eu discordo totalmente. Essa aí não faz o menor sentido. O empreendedor é sempre o cara que mais trabalha, ainda mais no início do negócio. E o terceiro é não ter chefe. Esse eu até consigo entender. Eu acho que quando você sai de um emprego formal e vai empreender, você não tem mais aquela pessoa que te cobra e você tem que dar satisfação, mas você passa a ter 300 pessoas que te cobram e que você tem que dar satisfação também, né? Então, sejam seus clientes, que são quem pagam suas contas, né? Sejam seus funcionários, porque a função do líder é trabalhar para os seus liderados, e não o oposto, como muita gente pensa. O governo, né? Eu trabalho quase 6 meses do ano para trabalhar para esse meu chefe, e aí, fora isso, meus sócios, os fornecedores e tantas outras pessoas, né? Para finalizar, gente, eu queria me apresentar de uma maneira um pouco diferente da que eu me apresentei no início. Prazer, meu nome é Luiz Kinderé, eu tenho 29 anos. Eu fundei o Brownie do Luiz quando eu tinha 15 na cozinha dos meus pais. Hoje a gente tem 2 fábricas, 4 lojas, 800 pontos de venda entre Rio, São Paulo, Brasília e Minas, 50 colaboradores muito engajados, 6 sócios maravilhosos. Eu fui eleito um dos 30 jovens mais promissores do Brasil pela revista Forbes. E eu sou apresentador de um programa de TV chamado Fora da Caixa, no canal Mais Globosat. E além do Brownie, eu tenho algumas outras empresas, a Indústria Carioca, o Cuba Áudio, o fone de ouvido, a distribuidora Loop e o Yuca Pão de Queijo. E você? Qual é seu sonho? O que você tem feito para chegar mais perto dele? Obrigado, gente.